Nas costas da Galícia, Manuel Charlin, um patriarca que começou com caixas de cigarro contrabandeado e terminou construindo um império de cocaína que deixou a Europa de joelhos. Ele e seu clã, os Charlines, compraram tudo: palácios, barcos, silêncios. Governavam das sombras com uma fortuna incalculável e uma violência de gelar o sangue. Pareciam intocáveis, uma dinastia do crime que ninguém ousava desafiar. Mas como um império que parece invencível desmorona, o que é preciso para que um homem que se acredita um deus termine algemado, de pijama, na frente de um país inteiro? Ele parecia um avô qualquer, um idoso de temperamento irritadiço que reclamava da sua aposentadoria e se escondia das câmeras. Qualquer um poderia ter dividido um prato de polvo com ele numa taverna galega sem suspeitar de nada. Mas por trás daquela fachada de aposentado inofensivo se escondia um monstro. Um homem que ria ao lembrar de como colocaram um devedor em um túnel de congelamento. Um homem que ameaçou matar o juiz que o prendeu. Este é Manuel Charlin Gama. E esta é a história de como ele e sua família, o clã dos Charlines, transformaram a costa da Galícia na porta de entrada da cocaína para a Europa, construindo um império de medo, sangue e dinheiro. Para entender os Charlines, primeiro é preciso entender a Galícia. Nos anos 70 e 80, as Rias Baixas eram uma terra esquecida pelo Estado, uma costa íngreme e empobrecida, com uma longa tradição de contrabando. Aqui o contrabando não era um crime grave, era um estilo de vida, uma forma de sobreviver. Manuel Charlin nasceu neste mundo. Começou no mercado negro do pós-guerra, traficando comida, penicilina e sucata de Portugal. Mas sua visão ia além. Logo ele se tornou um dos reis do Winston de Batea, o cigarro contrabandeado que era vendido em todos os bares da região. O cigarro o tirou da pobreza, ensinou-lhe as rotas marítimas, a arte da discrição e o poder da corrupção. Ele criou uma rede logística perfeita, com barcos rápidos e pessoas leais. Sem saber, estava construindo a autoestrada para um negócio muito mais sombrio e lucrativo. O salto definitivo aconteceu na prisão. No início dos anos 80, Manuel Charlin cumpria pena por tentar matar um empresário que lhe devia dinheiro do cigarro. A prisão não o reformou, deu-lhe uma pós-graduação em crime internacional. Lá ele conheceu membros dos cartéis de drogas colombianos. Foi uma aliança estratégica. Os colombianos tinham o produto mais desejado do mundo, a cocaína. Mas eles precisavam de uma forma segura de introduzi-la na Europa. Charlin e os outros contrabandistas galegos tinham a solução. Uma costa que conheciam como a palma da mão e uma rede que a polícia não conseguia controlar. Deixaram o cigarro e o haxixe pelo pó branco. O risco era semelhante, mas os lucros eram astronômicos. Os Charlines não eram simples transportadores, tornaram-se parceiros indispensáveis dos cartéis de Medellín e Cali. Chegaram a controlar 80% de toda a cocaína que entrava no continente europeu. O Império de Charlin foi construído sobre um pilar inabalável: a família. Seu clã funcionava como uma máfia siciliana em miniatura. Ele era o patriarca absoluto, o velho, um líder autoritário e violento. Ao seu lado, sua esposa, Josefa Pomares, era considerada o cérebro financeiro, a mente que lavava os lucros milionários. Seus 6 filhos, Adelaida, Josefa, Teresa, Manuel, Melchor e Oscar, e seus netos tinham um papel na organização, desde supervisionar os descarregamentos até gerenciar as empresas de fachada, como a fábrica de conservas Sharpo, acrônimo de Charlin Pomares. Tudo ficava em casa. A lealdade era absoluta e o silêncio, uma lei de ferro. Essa estrutura familiar os tornou incrivelmente poderosos e quase impossíveis de infiltrar. Com o dinheiro da cocaína, os Charlines se tornaram os reis da Galícia. Acumularam uma fortuna avaliada em mais de 30 milhões de euros. Compraram palacetes, dezenas de imóveis, fazendas, carros de luxo e barcos. Seu pazo de vista real, uma mansão senhorial em Vila Nova de Arousa, tornou-se o símbolo de seu poder e impunidade. Operavam à vista de todos, sentiam-se intocáveis, controlavam a região através de uma mistura de favores e terror, financiavam festas populares e times de futebol,
criando uma rede de gratidão e dependência. Mas quem saía da linha pagava um preço muito alto. A lei do silêncio era sagrada, e a prova mais brutal do que acontecia, se fosse quebrada, veio em 1994. Manuel Baúlo, chefe de um clã rival, decidiu colaborar com a justiça e delatar os Charlins. A vingança foi imediata e impiedosa. Pistoleiros colombianos o fuzilaram em sua própria casa, deixando sua esposa em uma cadeira de rodas. A mensagem era clara: a traição se paga com a vida. O contrabando de cigarro havia sido tolerado. Era um crime sem vítimas aparentes, um desafio a um estado distante. Mas a cocaína e a heroína mudaram tudo. A droga começou a destruir uma geração inteira de jovens galegos. A AIDS e as overdoses se tornaram uma praga. Chamam-na de geração perdida. Foi então que o medo se transformou em raiva. Um grupo de mulheres, mães que viam seus filhos morrerem, decidiram fazer o impensável. Se levantaram contra os traficantes. Eram as mães contra as drogas. Lideradas pela carismática Carmen Avendaño, foram para a rua, postaram-se em frente às mansões dos chefões e gritaram seus nomes. Chamaram-nos de assassinos. Elas não tinham armas nem poder, apenas sua dor e sua coragem. Mas sua rebelião mudou a história. Elas deram um rosto às vítimas e conferiram à sociedade e ao Estado a legitimidade para declarar uma guerra total. Na madrugada de 12 de junho de 1990, o Estado finalmente contra-atacou. Um jovem juiz da Audiência Nacional, Baltazar Garzón, lançou a Operação Nécora, a primeira macro-operação contra as estruturas do narcotráfico galego. Centenas de policiais, trazidos em segredo de outras partes da Espanha, invadiram as Rias Baixas durante a noite, prendendo os grandes chefões em seus palácios e mansões. Manuel Charlin foi um dos alvos principais. Pela primeira vez, os traficantes que se achavam deuses sentiram o frio das algemas. O mito de sua invencibilidade foi estilhaçado. O julgamento da Nécora foi um espetáculo midiático. Baseou-se no testemunho de 2 arrependidos, 2 traficantes de baixo escalão que decidiram colaborar: Ricardo Portabales e Manuel Fernandes Padim. Mas seus depoimentos eram contraditórios e, anos depois, admitiriam ter mentido ou ter sido pressionados. Essa fragilidade, somada ao poder dos advogados dos traficantes, fez com que o julgamento fosse um golpe pela metade. Manuel Charlin, para surpresa de todos, foi absolvido. Parecia que, mais uma vez, ele tinha se safado. Mas a guerra estava apenas começando. Embora tenha escapado da Nécora, a pressão policial e judicial não parou mais. A justiça o perseguiu incansavelmente. E, finalmente, em 1999, a 4ª tentativa foi a vencida. Manuel Charlin foi condenado a 20 anos de prisão por organizar o transporte de 600 quilos de cocaína. O patriarca, o homem mais temido da Galícia, entrava na prisão por um longo tempo. Ele passou 2 décadas ininterruptas atrás das grades. Foi solto em 2010, aos 78 anos. Parecia o fim de uma era. Mas Charlin era um homem incapaz de se aposentar do crime. Em 2018, aos 85 anos, foi preso novamente, envolvido em uma operação para introduzir 2,5 toneladas de cocaína. Foi seu último e patético ato, o de um velho rei viciado em poder que não sabia viver de outra maneira. O império dos Charlins desmoronou lentamente. A matriarca Josefa morreu em 2012. O clã, sem sua liderança de ferro, se fragmentou. Os filhos e netos continuaram desfilando pelos tribunais, acumulando condenações e algumas absolvições por falta de provas. Mas a organização centralizada e todo-poderosa já não existia. A mesma estrutura familiar que os fortaleceu foi sua fraqueza. Sem o patriarca no comando, o corpo não pôde sobreviver. Manuel Charlin morreu em 31 de dezembro de 2021, aos 89 anos. Não morreu em um tiroteio, nem em uma rebelião na cadeia. Morreu da forma mais banal possível, após uma queda no saguão de sua casa. Um final silencioso e patético para uma vida de ruído e fúria. Hoje a sombra dos Charlins desaparece. Seu legado é uma cicatriz na memória da Galícia. Uma geração perdida e uma comunidade que teve que se levantar para recuperar seu futuro. E, numa última ironia do destino, o Pazo de Vista Real
Seu antigo palácio de poder é hoje um parque público e um centro de formação. Em seus vinhedos, onde antes se planejavam carregamentos de morte, agora cresce a uva para um vinho premiado e legítimo. É o símbolo definitivo de sua derrota. A vida finalmente abriu caminho sobre as ruínas de seu império.